paz do Senhor, meus queridos, Gui aqui. Hoje voltamos para mais uma aula do quarto trimestre, lição de número 3, fé para crer que Deus existe. Você que já entrou aí para assistir mais uma pré-aula, curte, comenta, compartilha, deixa recadinhos de ideias aqui para nós continuar aperfeiçoando e crescendo também dentro do canal e podendo oferecer materiais e assuntos melhores para você dentro de cada pré-aula. Hoje nós vamos falar sobre fé para crer que Deus existe. Como crer que Deus não existe? Às vezes eu paro para me perguntar como deve ser a mente de quem não acredita em Deus. Como eu já tive a oportunidade de conhecer e fazer amizade com pessoas que eu evangelizei e deixaram de fé, de lado aquela fé que não acreditava em Deus e passaram a acreditar em Deus. Eu creio muito na totalidade e na soberania de Deus. Só que a gente entende que quem não acredita em Deus é porque não consegue entregar o controle. Você, professor, começando essa matéria, a fé para crer que Deus existe. Como fortalecer a fé e fazer com que os nossos jovens acreditem cada vez mais que Deus existe? Cada vez mais a ciência se aperfeiçoa, procura conhecimento para defender suas teses e, infelizmente, o inimigo tem levantado pessoas que envergonham o evangelho. Só que a Bíblia diz que nos últimos dias teríamos falsos profetas. Para a gente fazer com que a igreja continue prosperando e crescendo em argumento, para que a fé seja irrepreensível ou inabalável, o que nós precisamos motivar os nossos jovens para que eles cresçam na fé ou permaneçam na fé? Nós precisamos investir na vida deles no conhecimento. Mas qual é o conhecimento que eu devo aplicar na vida deles para que eles venham desenvolver uma fé que cada vez mais acredite que Deus, através da multiforme graça, se manifesta na nossa vida? Nós precisamos, então, falar como no versículo do capítulo 11, versículo 2 do capítulo 11 aos Hebreus, que pelo testemunho, que por ela os antigos alcançaram testemunho. Pelo quê? Pela fé. Pela fé os antigos alcançaram testemunhos. Como assim os antigos alcançaram testemunho? A fé é um ato de fidelidade, um compromisso de uma aliança com Deus. Então, quando você exercita essa aliança, você passa a acreditar e ver Deus nos detalhes. Nós vamos começar essa lição com o texto do dia. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100.3. Tem no início da Bíblia, tem um versículo que eu sou apaixonado que diz assim, ó, dentre todas as nações foste a menor, por isso te escolhi. Às vezes nós queremos nos mostrar para Deus de maneira graciosa, né? Queremos enfeitar como vamos nos apresentar para Deus, queremos apresentar de maneira santa e esquecemos que nós estamos na condição de pecador, porém, numa busca constante para se tornar santo. É gradativo esse processo de santificação. Todo dia negando, todo dia aceitando a cruz, todo dia carregando ela, todo dia aceitando a pequenez, mas, porém, não se acomodando com as limitações. Então, quando nós declaramos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas para o seu pasto, nós entendemos que nós não tínhamos direito em participar do que Ele nos oferece. Porém, a sua misericórdia, com a nossa contínua caminhada na fé, faz com que a gente aproxime a vontade, essa boa vontade de Deus sobre as nossas vidas. Síntese, cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador do que os buscam. Qual é o objetivo dessa lição? Apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. Explicar no que cremos a respeito de Deus, compreender que Deus é a razão de tudo, que Deus é a razão de tudo. Texto bíblico, Salmo 139, do 1 ao 12, que diz assim, ó, eu vou ler só o 1 e o 2. Senhor, tu me sondaste
e me conheceste. Tu conheceste o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. A introdução bíblica desse material é assim: o texto bíblico não tenta provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Entretanto, muitos continuam seguindo o ateísmo e as escrituras sagradas denominam estes de nécios. Deus é realmente, e ele se revela a nós mediante as suas obras e a palavra. Como acreditar que Deus existe? Como acreditar que Deus existe é ler como Deus nos criou. Como ele criou Adão, como ele formou Adão, como ele soprou em Adão o fôlego de vida. Mas na visão do salmista, olhando para a barriga de uma mãe, ele diz: olha, de maneira assombrosa foste gerado. Quando nós entendemos que Deus, dentro da sua complexibilidade, ele faz com que a sua ação seja simples, nós, como seres humanos, queremos complicar e tentar explicar ele. Por quê que nós complicamos tentando explicar a Deus? Porque quando nós nos colocamos diante de Deus e nos apresentamos em uma condição de pecador, de servo e de filho, nós recebemos dele a sua misericórdia e somos alcançados pela graça. Um poder que nos dá a condição a ter acesso à sua glória, um poder que faz com que a adversidade ao nosso redor, as potestades e principados ao nosso redor se desfaçam, para que a gente possa avançar dentro do chamado e dentro da promessa feita por ele. Quais são as doutrinas que desconstroem isso? O teísmo prova Deus. O panteísmo fala que Deus faz parte do universo e todo elemento faz parte do universo. Só que quando nós entendemos que Deus, ele tirou da sua essência, ele tirou uma parte, ele nos deu uma parte dele, a gente começa a entender que a grandeza de Deus, no seu sentimento, no seu coração, ele ama partilhar. Quando você estuda outras religiões, quando você estuda outros deuses, você passa a entender que eles de maneira, vou usar um termo um pouco duro, mas um pouco egoísta, porque eles esperam ofertas e oferendas para si. Para que você faça algo e não agradando eles, eles não fazem aquilo que você pede. Só que quando você fala de Deus, a Bíblia diz que quando nós nos entregamos a Ele, o pensamento dele sobre a nossa vida é pensamento de paz. Então não é sobre a doutrina que não crê em Deus, é sobre as doutrinas que crê em Deus que nós temos que nos aperfeiçoar. Por quê? Temos que saber como o inimigo age, mas nós temos que saber como Deus age. Nós precisamos entender como o inimigo trabalha para desconstruir a nossa fé cristã, mas nós precisamos também nos instruir do que Deus aplica em nossa vida para que a gente cresça dentro de uma fé cristã. Por quê? Porque as doutrinas do mundo fazem com que a gente se afaste da santidade, se afaste do jejum, se afaste da oração e se afaste da palavra de Deus. Qual é o propósito, professor, de essas doutrinas nos afastarem de Deus? Ou como elas agem para que a gente se afaste de Deus? Quando você começa a se envolver com o mundo, a sua carne começa a entrar em contato com os prazeres do mundo e você perde o gosto por ler a Bíblia, por jejuar, por estar em comunhão com a sua igreja e em um relacionamento com o corpo. Isso revela uma ação maligna e você se afasta de Deus para se aproximar de muitos.
Quando você se aproxima de Deus, você se afasta do mundo, se aproxima dele e se aproxima dos seus. Quando a gente entende esses valores de uma fé cristã, nós entendemos que Deus ele não nos aproxima do pecado. Ele não nos aproxima da morte, ele nos aproxima da vida e ele nos aproxima das pessoas que nos oferecem vida. Nós precisamos entender que a nossa oração nos conecta diretamente com Deus Criador. Quando nós começamos a se afastar de Deus, nós entendemos que a terra é uma energia, que o ar é uma energia, que o sol é uma energia, que as árvores são uma energia. Só que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos mostra o caminho para um relacionamento com o seu Espírito Santo e a gente começa a se aproximar dele. Nós precisamos então de uma bússola, de um caminho e de perseverança. Você precisa trazer essa doutrina, o teísmo, você precisa trazer esse assunto de uma defesa de fé para os seus jovens, professor. Fazendo com que eles venham entender que o que o inimigo está fazendo através das redes sociais, através dos meios de comunicação, é afastar eles da fé que define a essência que tem dentro deles. Porque você não nega a Deus quando diz não. Pedro disse não. Mas depois de constrangido, revelou o amor que tinha dentro do seu coração. O que faz você amar o Deus desse século, como disse Paulo, olha, Demas já não está mais comigo porque este amou o Deus desse século. Quando você entende que você começa a amar as coisas dessa terra, você começa a olhar para o dono dela e dizer para ela, olha, eu não aceito. E eu não te reconheço como criador de tudo isso. Você deixa de ver Deus como alguém que foi capaz de construir pilares de sustentação. A doutrina que o mundo oferece te desestabiliza, mas a doutrina que Deus, por meio da sua palavra, com comunicação, através do Espírito Santo, ela estabelece pilares em você que não desestabilizam você emocionalmente, na família e financeiramente. Então, seu emocional não se abala e você permanece. Então, é onde nós vamos ler aqui, ó, 1 Reis 18:24, que diz: então invoquei o nome do vosso Deus, e invocarei o Senhor, o nome do Senhor. E há de ser que Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. Aqui era Elias se posicionando diante das pessoas que não professavam a mesma fé que ele e não acreditavam no mesmo Deus. Qual é a diferença de eu crer na existência de Deus e ter uma vida com Deus, e eu não acreditar em Deus e ter uma vida com o pecado? É que no dia que você clamar, no dia que você buscar a face dele, ele não vai te responder com fogo. A manifestação de um elemento pode até acontecer, mas de um elemento que purifica, esse elemento só acontece quando o coração de Deus é alcançado. Aí esse fogo que consome, mas purifica, mas vivifica, esse fogo ele só desce quando há contato com Deus por meio de santidade. Então nós vamos ver um comportamento na vida de Elias se separando, organizando um altar e dizendo para aqueles que não acreditavam, olha, vocês podem adorar a Deus de vocês de qualquer maneira, só que ele não pode ouvir vocês. Só que se eu organizar o altar, se eu clamar a ele, aquele a quem eu clamar, este responderá com fogo. A Bíblia diz que como língua desceu sobre aquele altar, consumiu o sacrifício e lambeu o espaço onde estava a água com cinza, o rego.
Nós precisamos entender que Deus, ele consome, mas ele purifica. Ele deixou o altar que estava organizado limpo. Quando você separa, quando você aprende por dentro da teologia, que dentro de uma apologética, quem é Deus, como servir a Deus e como permanecer em Deus, defender a sua fé, você também aprende como praticar essa fé. Então você percebe que Deus, ele não só te separa do pecado, mas ele te oferece uma vida aonde você vai ter prosperidade. O que é essa prosperidade? Paz em meio ao caos. Elias, então, em meio a uma religião diferente, se posiciona e diz o quê? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 36 segundos de oração. 37 palavras, letras no hebraico, e de repente ele chega e finaliza o seu argumento. E Deus se manifesta. Às vezes eu e você queremos enfeitar muito, mas nós precisamos entender que a doutrina que defende a Deus, ela só vem por meio da palavra. Então, professor, motiva os seus jovens a conhecer a palavra de Deus. Quem é Deus? Por que Ele nos escolheu? Depois de escolhidos, qual o propósito de quando estamos nele? E quando estamos nele, o que faço até que Ele volte ou até que Ele me recolha? Nós precisamos definir esse Deus. Nós precisamos definir a nossa fé. Nós precisamos trazer uma definição para a nossa crença. Então, no segundo ponto, o que cremos a respeito de Deus? 2 Pedro 3,8 diz assim, ó, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que cremos em Deus? Há alguns anos atrás, eu e a minha esposa, nós estivemos em uma tribo durante 4 anos. A gente esteve atuando numa tribo no Rio Grande do Sul. E lá a adoração deles é dentro da fé deles. E todas as vezes que eu saía de lá, eu conversava com o cacique e ficava, depois da visitação, quem participava, nós ficávamos por último, e eu conversava um pouquinho com o Verá. E dentro da conversa com ele, eu perguntava sobre o Deus dele, sobre as práticas rituais, como acontecia, como era todo o desenvolvimento da tribo. E ali eu comecei a perceber que eles precisavam sacrificar não somente a eles, mas também ofertar sangue de animais e sacrificar de uma maneira que trouxesse humilhação, não uma humilhação que a alma se prostra, mas uma humilhação que a carne se prostra, trazendo vergonha a si mesmo. Então foi aonde eu voltava e começava a pensar em Deus, e nos meus estudos eu tentava definir Deus na minha vida. Por que eu creio em Deus? Então eu comecei a ver o que Deus fez na minha vida, fez na minha casa e opera através da minha vida. Eu comecei a ver que Deus, um dos milagres mais lindos que o homem pode contemplar, ou que um líder pode contemplar, é o resultado de uma oração. Entramos nesse versículo, por quê? Porque quando nós entregamos o tempo para Deus, quando nós intercedemos por uma enfermidade de alguém, quando nós começamos a interceder pelo problema de alguém, seja ele financeiro, emocional, físico, um impedimento, uma ferramenta contra preparar a vida dele, nós começamos a interceder, e com o tempo e dentro do tempo de Deus, Deus opera o milagre na vida daquela pessoa. Como crer que foi Deus? Então eu comecei a ver que Deus, ele se manifestava na vida das pessoas para que as pessoas não viessem
a trazer a glória dele e a honra dele para si, mas que a ação dele fosse de uma maneira inconsciente na vida das pessoas. Elas não conseguiam ver Deus fazendo. Elas não conseguiam perceber que Deus estava operando e de repente aparecia como um milagre. Deus abria a porta, Deus curava, Deus estabilizava emocionalmente, Deus trazia aquele vento do Espírito com alegria no coração. Então eu via aquela oração ser completa e a pessoa não via que eu orei por ela. E glória a Deus por isso, porque eu via Deus agir na vida dela. Deus ensinava ela, mas também ensinava a mim que Ele existia. Que a existência dele era real. Como acreditar que Deus existe se você não tem experiências com Deus através da oração? Quando oramos por nós vivemos aquilo que nós planejamos. Ou aquilo que Deus coloca em nossos corações e alimenta para que a gente viva. Agora, quando nós oramos por outra pessoa dentro do sonho que Deus colocou no coração dela, nós vamos ver que o tempo de Deus sobre a vida dela é lindo, porque Deus não permite ela se afastar, se desviar, e vai trabalhando na tribulação, vai trabalhando ao redor dela, e de repente ela está com paciência, está com experiência, está madura e servindo naquilo que Deus o chamou. Nós queremos dominar o templo, nós queremos dominar as coisas ao seu redor. E Deus, Ele diz para mim e para você, o tempo é meu, a vontade é minha e quem age sou eu. Então não turbe o vosso coração, não titubie, não fique com dois pensamentos, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. Será que Deus vai fazer? Deus está fazendo. Você precisa ser fiel às promessas dEle. Deus é a razão de tudo. Apocalipse 4:8 diz assim, não descansem nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Eu separei esse versículo porque me chamou a atenção algo muito lindo. Porque no céu não cessa a adoração. E nós não estamos ainda lá. A Bíblia diz que não cessa. O início desse versículo fala, e os 4 animais estavam lá. E eu ouvia eles dizendo, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo. É o Senhor, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Mas, irmão Guilherme, como é que eu vou ter Deus como razão de tudo? A Bíblia diz que há 38 anos um homem sofria no tanque de Betesda. E quando Jesus chega no tanque, a Bíblia diz que o único que sabia a história daquele homem que ele estava sofrendo era Cristo. Cristo se revela para ele. Versículos depois ele vai dizer, alguns questionam ele, e ele diz, olha, o meu pai trabalhou até aqui e eu também trabalharei. Era Jesus dizendo, no início foi Ele. Eu estava com Ele, como diz em Provérbio 8. Eu, a sabedoria, estava desde o início de tudo. Só que agora eu estou aqui, me fiz carne. E vou estar com Ele no dia da tua volta. Só que a promessa é, estarei convosco até a consumação dos séculos. Enviarei a vocês o Espírito Santo, que vos lembrará da justiça, do juízo e do pecado. Ele vai nos consolar, mas ele nos lembra de qual é a postura verdadeira de ser justo. Justo não é ser brabo, justo não é ser ruim, justo é ter a medida perfeita. Ou ter a medida exata. Como ter Deus como razão de tudo? Quantos livramentos Ele já te deu? Quantos milagres Ele já operou em você e através de você? E você, professor, motivando os jovens, quantos milagres através desses jovens Deus vai operar? Como definir uma razão de vida no coração dos jovens, dizendo que Deus é tudo para eles, ou é o todo para eles?
Quando você define Deus na vida deles como não como complemento, mas como significado. Quando Deus tira o povo do Egito, a Bíblia diz que Deus fala para eles: quando a próxima geração perguntar para vocês quem sou eu, digam sobre o testemunho de vocês. Digam onde vocês estavam e que com mão forte tirei vocês de lá e trouxe vocês para uma terra que emana leite e mel. Quando você contempla Deus, você contempla Deus e repassa para Deus a honra dos livramentos e das oportunidades que Ele criou para a sua vida, você começa a ver Deus nos detalhes. Como ter Deus como razão de vida, quando você entrega a sua vida para Ele e diz: eu não consigo, mas você consegue e eu com você posso todas as coisas. A conclusão é: nós cremos que existe um Deus pessoal e infinito. Ele criou e governa o universo. Um dos seus atributos, o amor, foi revelado ao enviar seu Filho para salvar a humanidade. Alguém com um coração disposto a criar e oferecer uma parte de si. Alguém com um coração disposto a entregar um filho. E alguém disposto a permitir que volte a um ambiente de glória por meio de redenção, por meio de confissão. Quer dizer que esse Pai, que esse Deus, ele não é só um Deus como os deuses pagãos. Ele se torna um Pai na sua essência, porque ele foi capaz de revalidar a oportunidade de eu e você estar junto com Ele num ambiente de adoração, sem dor, sem conflito, sem tristeza. E aqui eu sinto Deus para dizer para você: defina Deus sobre a sua vida e transfira esse Deus para a vida dos jovens que você lidera, para que eles possam motivar as novas gerações, gerando assim oportunidade para os filhos dos vossos filhos. Através de você, professor, líderes se levantarão com capacidade suficiente de levantar a próxima geração, com ousadia e fervor, como Pedro se levantou dizendo: aqui há uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E aqui eu concluo te agradecendo por esse momento, desejando você que o Espírito Santo crie cada vez mais intimidade entre você e Ele, criando sede pela palavra, fome pela palavra, fazendo assim com que você busque mais a face dEle e Ele se revele cada dia mais. Em nome de Jesus, até a próxima aula.